Bom, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e ilumine todos aqui presentes, os dois planos aqui representados, né? E dentro desse tema, o terreno que somos, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Por causa do... tá? Então, dentro dessa parábola, nós vamos primeiro saber o que é a parábola, né? Então, o que é uma parábola? É uma forma didática, pedagógica, que Jesus trabalhava com o fundo moral para nos ensinar, trazer para nós os ensinamentos de Deus. E a parábola, normalmente, Jesus contava quando faziam para ele alguma pergunta. E Jesus trazia para nós histórias do nosso cotidiano, com os ensinamentos de Deus, para que nós podíamos e possamos refletir sobre isso. Então ele usava uma árvore, ele usava o fermento, ele usava a moeda, ele usava os talentos, assim, dentro de tantas outras parábolas que tem dentro dos ensinamentos de Jesus. Se nós pensarmos bem, quando a gente pega o livro Jesus no Lar, a gente avaliarmos bem, aquelas histórias todas que Jesus trazia para nós eram parábolas, são parábolas, né? Porque ele estava reunido na casa de Pedro, e dentro daquela reunião, algum daqueles irmãos fazia uma pergunta para ele. E Jesus, dentro daquela pergunta, ele contava para nós uma história, com um fundo moral, para que nós possamos refletir sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento no nosso dia a dia. Então, ele mais trazia para nós, né, e traz para nós até hoje, dentro desses estudos, uma reflexão muito grande sobre o nosso comportamento do nosso dia a dia, dentro das parábolas. Tem esse livro aqui, ó, do Caibar Chuteu. Ele é muito bom, As Parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus. Traz quase todas as parábolas de Jesus aqui. E a parábola do semeador, muitos estudiosos dizem que é a primeira parábola contada e explicada por Jesus. Tanto que nesse livro, a primeira parábola que ele traz para nós é a parábola do semeador. Então eu vou ler a parábola aqui, para a gente poder entrar no estudo dela, tá? Ela está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábola, falando-lhes assim. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram a comer. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade. A terra onde havia... Deixa eu repetir esse pedaço aqui que eu me perdi. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou. E como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e este, crescendo, os abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um. Outras 70 e outras 30. Ouçam quem tem ouvido de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vê o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho.
Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Mas não havendo raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que ela produz frutos, dando 100 ou 70 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Aí a gente vai pensar assim: poxa, mas o semeador viu que estava na beira do caminho, que era pedregoso, que era espinhoso, e mesmo assim semeou? Porque quando a gente vai fazer a nossa plantação em casa, quando a gente vai plantar qualquer coisa em casa, qual que é a primeira coisa que a gente preocupa em fazer? É cuidar do solo, é cuidar da terra, é tirar o excesso de raiz, é capinar, é adubar, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que a semente, né, o semeador nesse caso, era Jesus. E ela semeia igual para todos. Agora, a responsabilidade de cuidar do terreno é nossa. E esse terreno que a gente está falando é o terreno do nosso coração, da nossa mente. E Jesus ali, ele sabia exatamente quais eram os tipos de terreno que ali estavam. Mas ele semeou. Ele não escolheu. É a mesma coisa, imagina para vocês, quando a gente fala assim, vamos todo mundo agora fazer a oração do Pai Nosso. Né? Naquele momento que nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso, nós estamos direcionando nosso pensamento a Deus, pedindo por bênçãos, certo? As bênçãos que vai chegar a todos aqui, que vai cair sobre nós, são as mesmas. Mas para receber, vai depender de cada um de nós. Todos nós vamos receber elas da mesma forma? Não vamos. Porque vai depender daquilo que está no coração de cada um aqui presente. E Jesus não escolhe. Para um eu vou dar uma semente melhor, porque o terreno está melhor. Para um eu vou dar uma semente de tal coisa, para outro. Não. É semente igual para todos. Agora vai depender se o nosso coração é aquele que está à beira do caminho. Se é aquele coração que está indiferente, que está ouvindo a palavra de Deus, mas para mim tanto faz. Nós temos que lembrar que nesse caminho nós estamos mais expostos. Se nós não temos uma ligação com Deus, se nós não temos uma conexão com a espiritualidade, nós estamos mais expostos às coisas externas e a obsessões. Porque o que nós vamos trazer para junto de nós se nós não estamos em ligação com aquele que é mais alto que nós? Com aquele que nos criou, com aquele que está aí para nos auxiliar. O que nós vamos estar trazendo para perto de nós? Se eu não tenho interesse em fazer uma oração, como dizia minha avó, se eu deito como um burro, levanto como um cavalo. Se eu não me preocupo em trabalhar o meu interior, porque quando Jesus falava por parábolas, ele estava o quê? Querendo nos mostrar que dentro daquele contexto nós temos que nos melhorar. Porque esse é o grande objetivo dessa parábola do semeador. Ele está nos mostrando o nosso processo evolutivo, o nosso livre-arbítrio e a nossa reforma íntima. E quando ele nos fala do terreno pedregoso, gente, nós já passamos por esses caminhos todos. Por eles todos. Porque nós somos seres em evolução. Hoje nós somos melhores do que ontem. E essa é a nossa melhor versão. Essa é a nossa melhor reencarnação.
no processo para a próxima ser melhor que essa. Né? Então, esse caminho pedregoso é onde muitas vezes nós nos encontramos nele, que é aquele momento em que a gente vem, assiste uma palestra, vai numa missa, vai num culto, a gente está conectado, mas quando aparece algum problema, a gente desconecta, a gente espera, a culpa é de Deus, por que Deus fez isso comigo? Eu não mereço isso. E a gente simplesmente, a gente joga tudo por terra por causa de um problema. Ah, mas é um problema. Gente, Jesus, quando veio aqui, ele não disse que seria fácil. Em momento algum, ele disse que seria fácil. É nesse processo, nesse contexto, onde que nós vamos trabalhar para a nossa evolução. Por isso que essa parábola ela é tão profunda, porque ela nos mostra isso. Ela nos puxa a trabalhar a responsabilidade da nossa reforma íntima, do nosso livre-arbítrio, onde eu estou caminhando, onde eu estou pisando, o que eu estou trabalhando, o que eu estou arrancando nessas ervas daninhas, como que eu estou trabalhando isso, como que eu estou tirando isso de mim. Porque ele quer nos mostrar as nossas virtudes. Mas se eu não trabalhar os meus vícios, essas virtudes elas não vão brotar. Se eu não cuidar desse meu terreno, se eu não cuidar desse meu coração, desse meu interior, dessa minha mente, na primeira dificuldade que eu passar, não vai valer de nada aquilo que eu aprendi. Se eu vier aqui, muitas acontece isso, é o processo de cada um. E é tão interessante porque quando Jesus semeou, né, jogou essa semente, ele sabia o tempo de cada um. Ele não exigiu de ninguém. É onde a gente entra naquele objetivo do ano. O que te importa a ti? Segue-me tu. Quando ele jogou essa semente, ele queria o quê? Que cada um despertasse. Que cada um refletisse. Que cada um trabalhasse em si. Nós estamos com o terreno, com o nosso coração 100% limpo? Não. Mas o que ele quer nos dizer? Nós somos capazes, nós temos a obrigação de cada dia fazer essa faxina. De cada dia limpar. Porque quando ele nos fala desse terreno espinhoso, né, a gente tem todo o conhecimento da doutrina, das palavras de Deus, de Jesus, a gente entende perfeitamente, mas a gente quer viver o material, a gente quer o ter, a gente não quer ser. Aí vem e sufoca, né? Quando fala dos espinhos, é aquilo que vem e sufoca e mata aquela planta. Então, se a gente deixar o ter ser mais do que o ser, é o que vai acontecer conosco. Vai nos sufocar aquilo de bom que está em nós, que a gente podia deixar florescer. A gente poderia deixar germinar e dar bons frutos. A gente vai lá naquela parábola do joio e do trigo, né? Porque Jesus, eles plantaram o trigo e no meio do trigo nasceu o joio. E eles perceberam ali que eles são muito parecidos, mas tinha uma diferença. Aí eles falaram, olha, tem algo diferente nascendo junto. O que Jesus falou? Deixa eu crescer para depois arrancar. Tem algumas coisas em nós que quando está mais latente, que a gente vai conseguir tirar de dentro de nós. Que hoje nós vamos conseguir refletir sobre aquilo. Que até então a gente acha que é normal. Mas por quê? Porque senão a gente arranca junto aquilo que é bom. E nesse termo do material, se a gente se perde nisso, não é que a gente não possa ter, que a gente precisa do material para sobreviver. Mas às vezes a gente acha que ele é mais necessário do que o ser. Né? Às vezes a gente acha que dar um bem material é mais essencial do que trabalhar a nossa caridade moral com o outro. Que é a paciência, que é o respeito, que é a benevolência, que é a tolerância. Eu não preciso de ser tolerante com fulano porque eu dou ele uma cesta básica todo mês.
Né? Então, para ele, aquilo ali já basta, porque ele está dando material. Mas e o moral? Essa caridade moral que ultimamente a gente anda tão carente dele. Que hoje as pessoas estão tão sem paciência, intolerante com o outro, não sabe realmente o significado da palavra amor. Acha que o amor é o amor, né, de homem e mulher e basta. Amor de mãe com filho, de pai com filho, de irmãos. Mas é o amor do próximo. Para o próximo. Nós temos que lembrar que nós somos próximos de alguém. E a gente vai necessitar desse amor, desse carinho, desse respeito. E a gente tem que lembrar que, dentro dessa parábola, Jesus não está nos mostrando em aceitar ou rejeitar a fé. Não é só isso, mas é o nosso trabalho interior. Ô, gente, Marilane, mas é fácil? Não é fácil. A gente lidar com a gente mesmo é difícil quando a gente começa a descobrir as nossas imperfeições, tantas coisas que nós temos que melhorar, que trabalhar, é uma luta diária. É um trabalho diário, mas é a boa vontade. Onde ela fica? Não adianta eu vir aqui toda semana, fazer o meu papel, o meu trabalho aqui, mas o meu coração ainda está endurecido. Eu tenho que trabalhar isso. Nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando, mas será que nós estamos realmente caminhando? Nós estamos realmente com essa boa vontade de caminhar? Ou simplesmente, é igual o Iris falou aqui semana passada, aí eu sou assim e todo mundo tem que me aceitar. Você é assim, todo mundo tem que te aceitar, mas um dia você é assim e vai ficar sozinho. E as pessoas vão se afastando. Porque você não está querendo trabalhar esse terreno para essa semente germinar, para essa semente frutificar. Aí eu pergunto para vocês, o nosso solo hoje está como? Todo mundo ganhou, né? A sementinha, com a mudinha de manjericão. Eu falei com a Marcela, nós duas estamos numa conexão danada. Que ela falou comigo que ela vinha aqui para poder cuidar dos manjericões e da semente do girassol. Aí ela falou, Marilane, estou querendo ver se a gente distribui no final, no princípio da reunião. Eu falei, Marcela, que bacana, tem tudo a ver com a palestra. Ela falou, Marilane, eu não tinha me ligado nisso. Eu falei, não, Marcela, dá no começo. Eu falei, não, dá no final. Não, primeiro eu falei, dá no final. Eu falei, não, dá no começo. Por quê? Como nós vamos cuidar disso aqui? Todo mundo ganhou a semente. Né? É Jesus nos dando a semente todos os dias. Mas aqui é fácil. Eu vou lá, coloco num vaso, né? E coloco a semente lá. Mas você não vai jogar uma água, não vai colocar no sol, vai tomar um sol para brotar, não vai cuidar? É assim conosco. Jesus está caminhando todos os dias. Que nós temos que lembrar uma coisa muito interessante, porque é nesse caminho, né, que nós somos o terreno que Jesus está semeando, nós também somos semeadores. Porque Deus é o co-criador, Deus é criador, nós somos o co-criador. Nós vamos lembrar dentro daquelas leis morais que está lá no livro dos Espíritos, as leis de reprodução, de trabalho, de conservação, de destruição, de reprodução, de adoração. A gente trabalhando aquilo ali, nós somos co-criadores, porque nós estamos dando continuidade à criação divina. Hoje nós estamos aqui dando continuidade à lei divina. Eu falando para vocês, vocês me ouvindo, o pessoal trabalhando,
dando para você. Todos nós somos co-criadores e todos nós somos semeadores. Agora, uma coisa que nós temos que ter a responsabilidade. Como nós estamos semeando? É uma responsabilidade muito grande isso. Como nós estamos semeando? Eu estudei, para me estar fazendo a palestra. Agora eu tenho que ter a responsabilidade de como eu estou falando para vocês, de como eu estou passando isso para vocês. Porque imagina só. Eu chego aqui, porque a gente tem que lembrar que a semente ela é perfeita. O ensinamento de Deus ele é perfeito. As obras de Deus é perfeita. Né? Agora, como eu vou passar ela dentro do entendimento ou do meu achismo, aí é que está a questão. Porque imagina para vocês, eu chego aqui, nós somos espíritas, certo? Então a gente acredita na doutrina dos espíritos, nós não temos imagens, mas tem as religiões que acreditam nisso, certo? Eu chego aqui para vocês e vou criticar a religião do outro. Porque às vezes vocês estão com o terreno ótimo para receber a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. Mas como nós estamos aqui dentro da casa espírita, eu chego para vocês e falo, olha, aquilo que eles fazem na igreja católica está errado. Mas está errado por quê? É a fé deles. Eu não posso de forma alguma criticar a fé de ninguém. É aquilo que eles acreditam. Assim como nós acreditamos nos espíritos. Aí eu chego e falo isso para vocês já vão receber de forma diferente. Olha, então, aquele meu irmão que é católico dentro da minha casa, ele está errado. Aí vocês chegam em casa e vai criar uma divergência. Mas por que ele está lá na igreja adorando a imagem e está errado? Gente, é a crença dele, é o respeito dentro daquilo que o outro acredita. Aí eu venho aqui e semeio isso para vocês. Aí vocês já vão ter um olhar diferente com aquele irmão. Cada um está no lugar que necessita. Agora, se eu estou dentro de uma doutrina, de uma religião que está criticando a religião do outro, a fé do outro, a postura do outro, eu tenho que observar. Não é a religião, mas é aquele que está semeando, que está tendo um entendimento diferente ou equivocado. Aí eu falo para vocês assim, talvez aquele que está ali ajoelhado diante de uma imagem, ele está recebendo a semente melhor do que eu, que estou aqui simplesmente fazendo minha prece. Porque às vezes ele está com o coração mais puro que o meu. Talvez ele esteja ali agradecendo por ter conseguido trabalhar o perdão com o outro. Porque às vezes ele está ali agradecendo pela vida do outro. Então a gente tem que ter muito essa responsabilidade de quando estiver aqui tentando passar um trabalho que nós tivemos de estudar, a responsabilidade de entender realmente o que Jesus queria falar, porque às vezes a gente está plantando a semente de forma equivocada. E o outro infelizmente vai receber. Se eu julgo a forma do outro vestir, se eu uso esse momento que eu estou aqui para criticar a forma que o outro veste, ou para falar da cor do outro, para falar de qualquer assunto que não esteja de acordo com as leis morais. Então, eu tenho que trabalhar muito, me preocupar muito com o que eu acho, com o que é certo, e tentar passar de forma mais clara aquilo que está dentro do ensinamento de Jesus. Vou ser perfeita? Não, porque eu também estou aprendendo. Né? Talvez eu escorregue alguma coisa. Por isso, gente, a importância da gente estudar, da gente pesquisar, para a gente não se tornar aquele que concorda com tudo e aceita tudo. Porque senão, ao invés desse meu terreno, ele melhorar, ele vai piorar por causa do outro.
Porque nós temos a responsabilidade. É aquilo que Jesus nos fala, da lei de causa e efeito, da gente usa o livre-arbítrio, né? Para semear, mas a gente tem que lembrar que a gente vai colher. E se eu estou aqui tentando semear coisas boas, eu vou colher coisas boas. Agora, se eu estou aqui tentando, né? Se eu estou aqui semeando tempestade, eu vou colher vendaval. Né? Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. Quando eu estava fazendo essa palestra, estudando para essa palestra, eu estou assim, gente, a gente preocupa, é claro, nós temos que preocupar com o nosso terreno, é evidente que faz parte da nossa jornada, mas a gente, quanto semeador, o que nós estamos semeando? Com os nossos filhos, com aqueles que estão à nossa volta, no nosso trabalho. O que eu estou semeando? Mesma coisa chegar aqui para vocês, usar o tema da palestra para falar sobre minha vida pessoal. Qual o fundamento disso? O que vocês vão estar aprendendo com isso aqui? Sendo que o objetivo desse momento aqui, né, tanto para o plano físico quanto para o plano espiritual, a evolução é trabalhar o nosso moral. Trabalharmos junto a nossa reforma íntima. É a nossa reflexão. Quando Jesus reunia com os apóstolos, na casa de Pedro, em tantos outros lugares, o que ele estava fazendo ali com aqueles irmãos? Através das parábolas, ele estava tentando fazer com que cada um voltasse para dentro de si e refletisse sobre as suas ações no cotidiano. Que cada um parasse e pensasse, poxa, o que eu estou fazendo da minha caminhada aqui? E muitos dos apóstolos, junto de Jesus, pensavam, junto do Mestre, ele está me passando os ensinamentos todos os dias, o que eu estou aprendendo com aquilo que ele está me ensinando? Como que eu estou cuidando dessa semente que ele está trazendo para nós todos os dias? Nessa caminhada, nessa jornada. Nós, como espíritas, né, que estamos aí na caminhada, Kardec nos trouxe 5 livros, né, codificou aí para a gente tão claro. O que nós estamos fazendo com esses estudos? Às vezes a gente vê as pessoas modificando tanta coisa que está no livro dos Espíritos, no Evangelho, porque será que acha que os Espíritos trouxeram, não era aquilo, e Kardec não foi o suficiente o trabalho que ele teve? Então, como nós estamos trabalhando o nosso dia a dia dentro da doutrina, dentro da codificação? Porque não basta só ler, né? Eu tenho que compreender, eu tenho que entender, eu tenho que praticar. E, sobretudo, como que eu estou praticando? O que eu estou trazendo para dentro de mim quando eu pego qualquer parábola que seja? Eu gosto muito das parábolas porque eu vejo que a parábola, ela se encaixa em qualquer momento de nossa vida. Qualquer parábola. Em qualquer momento de nossa vida ela se encaixa. E ela tem um leque as parábolas têm um leque tão grande que nos faz uma reflexão de todos os momentos. Então, quando eu pego uma parábola que eu estudo ela, o que ela toca em mim? A gente tem que observar o seguinte, o que ela toca em mim? Aquilo que ela tocou é o que eu estou mais precisando trabalhar. Aquilo que eu estou mais necessitando refletir, aquilo que eu estou mais necessitando buscar. Eu achei tão bacana quando a Marcela falou da semente, que eu falei, gente, é muito interessante, porque como que as coisas, a espiritualidade quer nos mostrar tanta coisa, que vai trazendo para junto de nós aquilo que é necessário naquele momento. É só uma semente de girassol. Tem um filme que chama Jardim dos Girassóis. É um filme brasileiro espírita.
E começa mostrando um rapaz sentado na cadeira, de frente a um jardim, com um pé de girassol. Só um. Mas o jardim, coitado, está tão capenga, está tão judiado, que o girassol está ali. A esposa dele chega e fala com ele assim, pergunta para ele, que dia que você vai cuidar desse jardim? Ele falou, não, vai ter o seu momento. Vai ter o seu momento. Não se preocupa com isso. Não, então amanhã eu vou cuidar dele. Ele falou, não, quem vai cuidar dele sou eu. Ela falou, tá bom. E o girassol, tadinho ali, lutando, né? Só que o que acontece? Ele desencarnou. E ela chegava e olhava para o girassol. Não vou contar tudo, não. Quem quiser assistir vai perder a graça. Mas só para vocês entenderem. Ele desencarnou. E lá ele encontrou com uma versão que ele achava que não era ele. A pior versão dele. No final que vai mostrar isso. Então, às vezes, a gente vai deixando para depois o cuidar de nós. Eu vou deixar para outra encarnação, sendo que o nosso momento é agora. Ele teve quanto tempo para cuidar daquele jardim? E nós estamos tendo essa encarnação para cuidar do nosso. Mas às vezes a gente quer cuidar do jardim do outro. A mulher dele queria cuidar do jardim dele. Né? Aí nós estamos querendo cuidar do jardim do outro. Mas nós estamos em condição de cuidar do jardim do outro? Quando eu chego para a Balbina e falo com a Balbina assim, ela me conta algumas coisas, não é que está precisando disso não, tá, gente? É só um exemplo. Eu falo, Balbina, mas você tem que perdoar, você tem que ser mais paciente. E dentro de mim, será que eu perdoei realmente aquele que me ofendeu? Será que eu estou sendo paciente? Tolerante? Aí eu falo com ela assim, não, olha, aí eu vou dar para ela uma receita. Olha, você faz assim, sabe que funciona. Não está funcionando nem comigo, como é que eu estou receitando para o outro? Como é que eu vou receitar para o outro uma coisa que eu estou precisando? Mas eu quero de qualquer forma, ainda comento com outra gente, mas Balbina está tão impaciente. A outra chega e me chama e fala, espera que eu já falei que eu já vou. Aí eu falo, nossa senhora, mas eu já falei que eu já vou, a pessoa não pode esperar. Mas estou falando, Balbina, você tem que ter paciência. Você não contou paciente com naquele momento. Mas eu quero de qualquer jeito cuidar do jardim da Balbina, porque ela está precisando tanto. O terreno dela está tão cheio de mato, está precisando tanto de uma poda. A árvore dela está com tanta erva daninha, tem que arrancar, tem que podar. E meu terreiro lá está de mato que só Jesus. Mas eu tenho que ir lá cuidar do dela, coitada. Gente, vamos trazer isso para nós. Para que a gente possa oferecer ao outro. É o semear no outro aquilo que está na gente. Aí eu vou semear o quê? Se eu não estou bem, o que eu vou semear no outro? É nós nos observarmos. Por que essa semente não está frutificando em mim? Por que ela não está germinando? Tem alguma coisa errada. É como Iris gosta de falar, que ela falou semana passada, eu olhar no espelho. Vamos, né? Mas a gente assusta às vezes, que a gente vai lá, né? Assusta o que a gente vê. A gente vai lá e usa os artifícios da internet e modifica toda a foto. Por fora, mas e por dentro? As sombras que estão em nós, que está precisando, né? Daquela luz que nós temos dentro de nós. A sombra é a luz, mas às vezes a gente prefere deixar que a sombra apareça do que a luz resplandeça. Que às vezes a gente acha mais fácil, né? Ah, vou deixar o meu terreiro aqui, meu terreno
depois eu limpo. Eu preciso ir lá limpar o do outro. Tá, mas se você for ajudar o outro a limpar e aprender alguma coisa e depois ir limpar o seu, tá ótimo. Mas se você achar que o seu tá tudo bem e querer limpar do outro, é complicado. Porque às vezes a gente aprende muito ajudando o outro. E traz para nós. Mas se eu usar isso só de forma tentando salvar o outro, se eu não estou conseguindo me salvar, se eu não estou conseguindo cuidar daquela semente, né, que é tão perfeita, que é tão bela, que está aí caindo sobre nós todos os dias, aí eu vou lá e abro o guarda-chuva para a semente cair do lado de fora. Porque às vezes a gente pede, né? Mas a gente acha que está demorando, a gente vai lá e abre a sombrinha, o guarda-chuva, está esperando. Mas não está deixando cair, não, é? Não está colocando barreira, dificuldade. Marcela, passa para nós. Não vai nos dar nada pronto. E olha que ela pediu ali, vou levar para alguém que está precisando. Né? É o que a gente fala. Ah, fulano podia estar aqui para ouvir essa palestra que ela está precisando. Fulano podia estar aqui. Uai, se eu estou aqui, quem está precisando sou eu. Não é o outro. E Deus não vai nos dar tudo pronto. Quando a gente pede a paciência, Ele vai nos dar meio para que trabalhemos a paciência. Se a gente pede Ele tolerância, Ele vai nos criar situações para que nós trabalhemos a tolerância. E seria muito fácil Ele chegar, toma paz, toma saúde, toma tolerância, paciência. Qual o sentido teria disso para a nossa evolução? Seria muito fácil? A gente ia estar aqui para quê, então? A gente ia ter isso tudo, a gente não ia ter trabalho em adquirir, em cuidar, em conservar. E assim somos nós. A gente reza, Senhor, me dê paciência. Aí amanhã, na primeira dificuldade, eu quero ter a paciência. Senhor, mas eu pedi, o Senhor não me deu a paciência que eu pedi. Eu rezei com tanta fé pedindo ao Senhor a paciência, agora se eu coloco isso na minha frente, eu não tenho paciência. Ué, tá aí, trabalha ela. É o momento aí para trabalhar a paciência. Estou te dando a situação para que trabalhe a paciência. Ô, Senhor, eu estou precisando tanto de saúde, mas eu não cuido. Aí eu adoeço. Eu rezo todos os dias pedindo a Deus saúde e Ele me deu a doença. Mas você cuidou? Fez por onde? Aí a gente vai lá, né? Nas nossas vidas pretéritas. Aí se a gente tem o conhecimento da doutrina, aí é o momento de nós trabalharmos a nossa resignação. Trabalhar a semente da resignação. Mas aí eu vou questionar. Trabalhei na casa espírita, foi tão bom. Aí Deus me deu a doença. Não vou mais poder ir lá trabalhar porque eu estou doente. E faz aquele cavalo de batalha. E se vitimiza. Talvez é o momento do trabalho interno, da reforma. O que fez, se foi de coração, não ficou perdido. Aí você não vai reclamar. Você vai entender o porquê daquele processo, daquele momento. Aí vai pedir Deus força. Aí você vai ter o momento de trabalhar a semente da força para passar por esse caminho e vencer. Posso vencer nessa vida? Não, talvez é o momento que eu tenho de se encarnar daquela forma. Mas quando eu chegar na vida espiritual, o meu entendimento, a minha aceitação vai ser diferente. Aí eu vou ter um momento de entendimento e aceitação no plano espiritual. E não vou me revoltar
Não vou dar trabalho para aqueles irmãos que lá estão e nem para minha família aqui que ficou. Por isso, gente, que é tão importante a gente começar a cortar essas arestas, a podar, a arrancar essas ervas que nós ainda carregamos dentro de nós. É o nosso momento, é agora. A gente já passou daquela fase, pelo menos, eu entendo assim. Talvez pessoas discordem de mim, tem todo o direito de se discordar. Porque cada um pensa de um jeito, cada um está no seu processo, está no seu momento. Ninguém aqui está evoluindo igual ao outro. Cada um tem o seu momento. Mas eu, Marilane, já pensei, já caí em mim que eu já passei dessa fase de que eu não sabia, de que Deus tem que ter mais paciência comigo. Eu acho que eu já passei dessa fase, porque já caminhei um tanto até aqui e hoje a gente tem tudo mais fácil para trabalhar, para entender. Então, o nosso momento, aquele momento de que eu não sabia, eu acho que já ficou para trás. Eu acho que aquele momento daquele caminho, a semente fora do caminho, nas pedras, eu acho que nós já passamos por isso. A gente está lutando, eu acho que bem lutando mesmo, com os espinhos, Que às vezes a gente pensa muito em ter, Mas em ser melhor do que eu fui ontem, esse a gente tem que trabalhar. Ontem eu fui de um jeito, hoje eu posso ser melhor. A gente não é ser melhor do que o outro, não. É ser melhor do que nós mesmos. Entender que a cada dia que amanhece, eu posso cuidar de uma semente. Interessante que ela pergunta, A gente paga com Pix? Com dinheiro? A gente acha que o dinheiro compra tudo, O dinheiro resolve tudo. E se eu pagar, eu vou ter o melhor lugar. Se eu pagar, vai estar tudo resolvido. Mas quando eu chegar no plano espiritual, dinheiro não vai valer lá, não. A gente vai lembrar lá da parábola do mal rico, Que Lázaro, o pobre, estava sentado lá de Deus, e o rico estava lá, para nós no umbral, Mas lá fala no inferno. Porque não soube usar a riqueza da forma que devia. E eu vou chegar lá, por eu ter uma posição, por eu ter o dinheiro, eu vou querer o melhor lugar. Mas não vai ser assim não, gente. Se nós não deixarmos essa semente, cuidarmos dela, não vai ter dinheiro que compre lugar lá. Tem o livro que Perinho falou aqui numa última palestra que eu fiz, Na Hora do Adeus. Gente, que é um livro simples leitura, assim, simples entendimento, mas de um ensinamento fantástico. Como que a gente se perde por tão pouco aqui? E como que a gente sofre tanto por esse tão pouco que nós nos perdemos aqui, como a gente sofre tanto quando a gente chega do lado de lá. Como que a gente deixa que esses espinhos abafem tanta coisa boa que está em nós. Porque a semente está aí, gente, dentro de nós. Todo mundo tem essa semente de Deus. Se nós somos a criação dele, nós temos o DNA divino, imagina só. E por que a gente não cuida? Por que a gente deixa que esses espinhos abafem aquilo que tem mais de bonito em nós? Sendo que a gente pode deixar isso florescer, né? Onde nós fomos plantados, imagina só. Imagina a quaresmeira, que eu acho ela tão bonita. A gente vai chegar na quaresma, que ela dá aquela flor que eles acham a coisa mais linda.
Imaginemos um pé de quaresmeira. A gente num lugar plantado, aquelas flores bonitas, enfeitando. Não é para ser admirado. Não é para isso. Porque a gente admira, né? Não é para ser admirado, mas para a gente ver que nós podemos florescer onde nós somos plantados. Os ipês, olha que coisa mais linda. Né? E cada época tem uma cor diferente. Que nós possamos ser girassol. Imagina, nesse filme, no final do filme, a mulher dele, que era o sonho deles, era plantar um campo de girassol. Então dá no final ela em pé, aquele campo todo florido de girassol. Aquelas sementes que foram cuidadas. Imagina a gente chegar num lugar e as pessoas se sentirem bem perto de nós, porque nós deixamos passar para ela aquela energia de paz, de tranquilidade. Agora imagina você chegar no lugar, as pessoas falam assim, nós já vem fulano. É fulano chegar, acaba tudo. E tá errado, né, gente, a gente falar isso, porque eu acho muito estranho as pessoas que chegam e falam assim, não, fulano tem uma energia tão estranha. Eu acho engraçado a pessoa se referir à energia do outro, porque será que eu estou trabalhando a minha? Eu estou falando da energia do outro? E às vezes a pessoa está num dia tão péssimo, precisando de amparo, eu estou criticando a energia dele. Né? Mas se a gente pode trabalhar a nossa para a gente chegar e auxiliar aqueles que estão à nossa volta, imagina que coisa boa. A gente possa florescer, que a gente possa semear com responsabilidade, que isso é muito sério, porque o coração do outro é terra que ninguém pisa. Mas dependendo do que eu falo, eu desequilibro o outro por completo. Aí eu vou ter responsabilidade sobre isso. Eu posso levar outro a fazer coisas absurdas, gente. Então, por isso, há muita responsabilidade sobre aquilo que eu falo. Não só numa palestra, mas no dia a dia com o outro. Uma resposta, levantar o falso testemunho. A pessoa fala uma outra, eu vou reclamar daquela pessoa com a outra, eu falo coisa que ela não falou. Eu falo coisa que ela não fez. Aí já cria uma desarmonia. Isso é semear. Isso é a famosa semear discórdia. Isso tudo eu vou ter responsabilidade sobre isso. Então que nós possamos cuidar do nosso terreno com muito amor, porque nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui de visita. Cada um tem a responsabilidade quanto a espíritos, dentro dessa caminhada evolutiva, do caminhar com o outro. Cada um tem essa responsabilidade, e responsabilidade para consigo mesmo. Então, que nós possamos, né, cuidar desse terreno, quando a gente chegar pedindo as sementes, saber que elas não são compradas, que o reino do céu não é comprado, que o reino do céu está dentro de cada um de nós, que a semente está aí, ó, guardadinha, esperando ser cuidada, ser aguada, bem tratada, para ela germinar, para ela brotar. Se por acaso dentro desse caminho aí, dentro dessa plantação, aparecer um joio, que a gente possa arrancá-lo. E dentro desse caminho, essa árvore não começar a dar bons frutos, que a gente possa cuidar, para que essa árvore, Jesus não seque ela. Nós possamos refletir dentro desse caminhar as nossas ações, os nossos comportamentos, não colocar dificuldade, gente, onde não tem. Às vezes a dificuldade somos nós que colocamos.
Porque cada coisa que é colocado no nosso caminho é para nosso aprendizado. É para trabalhar essas virtudes, para fazer que essas sementes brotem. Então, que eu não desanime. Hoje foi meio estranho, tá, mas onde que eu não soube trabalhar aquilo? Então amanhã eu vou fazer diferente. Aí eu fiz diferente, não deu certo, a gente vai tentando, que uma hora dá certo. Mas dentro do contexto da moral, dentro dos preceitos de Jesus, dentro dos ensinamentos dele, que teve tanta paciência conosco e tem tanta paciência conosco. Não desanima de nós, está sempre nos instruindo, está sempre colocando ao nosso lado pessoas para nos auxiliar, para nos dizer algo de bom, até mesmo para puxar a nossa orelha. A gente acha que aquela pessoa é chata, é inconveniente, e que quando nós formos puxar a orelha do outro, que seja com respeito, e que nós possamos estar abertos a isso, porque é um aprendizado, está à nossa disposição. Então nós possamos trabalhar isso, que nós possamos estudar essa parábola e refletir muito sobre a nossa caminhada, sobre em qual terreno eu sou. O que eu estou fazendo aqui? O meu papel. Eu, quanto Marilane, falando para vocês, primeiro foi para mim, né? Quando a gente estuda, primeiro é para a gente. Quando eu falo, primeiro é para mim. E eu me preocupei muito com essa questão da responsabilidade do falar para o outro. E que nós possamos, gente, quando as bênçãos caírem, a gente fechar o guarda-chuva para que elas caiam, para que a gente receba. Porque Jesus, ele não escolhe a semente que dá para cada um. Imagina num culto ecumênico, espírita, evangélico, umbandista, católico, candomblé. Imagina. Todo mundo, vamos fazer um culto ecumênico. Todo mundo reunido. Vocês acham que Jesus vai chegar e falar assim, na hora da oração, vamos todo mundo fazer um Pai Nosso, que é uma oração universal? Todo mundo fazendo um Pai Nosso. Jesus vai chegar lá e falar assim, olha, para o espírita eu vou dar essa semente, vou dar essas bênçãos, para o católico vai ser essa, para o católico. Jesus não distingue, não. A semente é para todos. Agora, a responsabilidade de receber elas é de cada um de nós. Independente de onde estamos, que seja no centro espírita, numa casa evangélica, numa igreja católica, num centro de umbanda, onde nós estivermos, a semente que recebermos, a responsabilidade de cuidar do terreno é nossa. Não vamos colocar responsabilidade no outro. E aquele que está semeando tem a responsabilidade de estar semeando a semente de Jesus, a boa nova, aquilo que Jesus está nos falando há mais de 2000 anos, que está trazendo para nós todos os dias. A primeira semente é a bênção da vida. O que nós estamos fazendo conosco? E as outras sementes são as virtudes que estão dentro de cada um de nós. Então, que nós possamos cuidar com amor para que elas floresçam e que nós possamos continuar semeando, distribuindo, amparando, iluminando e florescendo por cada lugar que passarmos. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe, ilumine, que nós possamos florescer onde nós somos plantados. Muito obrigada.